Seja bem-vindo ao último módulo de defesa e segurança da propriedade rural. Se você não assistiu os últimos 3 vídeos, clica aqui em cima e confere e se inscreve no nosso canal aqui embaixo. E para fechar esse tema, agora a gente vai para um bloco especial de dicas a respeito de defesa e segurança com os nossos convidados. Ô Carlos, pensando sobre tudo que a gente conversou e analisando aí as limitações que as leis ainda têm que ter adaptações no campo, a questão de protocolos tem que ser respeitado em relação ao papel das entidades de representação, cooperativas, sindicatos. 2 perguntas, né? Primeiro, o que fora do Brasil a gente pode ter como exemplo de dicas para incorporar aqui em termos de segurança? E o que você enxerga de principal que a gente pode ser destacado para começar um processo coletivo de prevenção à violência no campo e à defesa da propriedade? Internacionalmente, por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, não existe violência no campo, não existe furto, não existe roubo como nós temos aqui. Você vai também em outros países por aí, é totalmente diferente. A gente conversa com pessoas de outros países e fala assim, não, aqui não existe. A Argentina, um pouco. Paraguai. Mas é divisa nossa, né? Então nós estamos exportando a criminalidade, falou bem. Então o aspecto cultural e formação da sociedade é fundamental. Exatamente. Agora, você, por exemplo, você tem o Brasil como o celeiro do mundo. Entendeu? Então, quando você fala do Paraguai, o Paraguai não chama tanta atenção. Tanto é que lá no Paraguai, quem está plantando somos nós. Somos brasileiros, os brasiguaios que atravessaram a fronteira e que estão lá. Então é a mesma coisa. Então é uma extensão, não digo uma extensão do Brasil na área do agro, mas o Brasil é que chama atenção. O Brasil é que está no foco. E nós temos esse problema de criminalidade. Estados Unidos não tem, Europa, por exemplo, o produtor rural ele é extremamente tranquilo, não tem essa coisa das quadrilhas entrarem e fazer tudo que fazem aqui. Então essa é um diferencial. Por quê? Outra coisa, não querendo criticar, mas colocando na mesa, as leis lá funcionam. Aqui o ladrão, nós temos consciência disso por qualquer crime, não é só do campo. O ladrão é preso hoje, amanhã ele está solto novamente. Imagina o crime do campo que ele não é aquele crime que choca a cidade, que às vezes o crime que choca a cidade, que choca a área urbana, ele vai ter resultado porque a população vai exigir, o campo não. Então, esse é um fator. Com relação ao que fazer, comece fazendo um programa, o produtor rural na propriedade dele, comece a fazer um pequeno programa, não ele. Veja alguém que trabalhe na área de segurança, que leve lá e fale assim, olha, você tem que fazer isso aqui. Então vai aplicar-se tecnologia. A tecnologia hoje ela está aí à disposição de tudo. Temos tecnologia para tudo no campo. Só que na área de segurança o produtor não usa. E a área de segurança ela tem tecnologia extremamente avançada. Não que vai colocar o mais caro, às vezes, como disse, a simplicidade às vezes te dá um resultado muito maior. Você não precisa investir tanto. E investir também é outro termo. Normalmente a pessoa pensa, olha, isso aqui para mim é um custo. Não, você está investindo no seu negócio. Então faça esse programa. Tenha uma radiografia da sua propriedade e comece a agir. Treinamento de pessoas, extremamente importante também. Como é que devem agir. Faça procedimentos de identificação de pessoas. Faça procedimentos de como admitir uma pessoa. Saiba quem é essa pessoa, porque talvez ela que vai levar a informação para fora. E às vezes acontece também da pessoa nem saber que ela está levando a informação. Exatamente, no campo de informação. Por por falta de esclarecimento. Exatamente. Né? E foi o que você falou, essa questão de às vezes fazer alguns diagnósticos ligando e não se identificando e vendo como que a sua equipe está preparada, porque às vezes é escancarado demais, né? Acaba dando informação demais. Então o mínimo que você faça já vai te dar uma certa tranquilidade. E você vai perceber isso, vamos falar de forma diferente. Aqueles que foram vítima 1, 2 vezes, quando eles fazem isso, porque já fizeram tarde demais, eles vão começar, opa, peraí, não aconteceu mais. Aquela região não aconteceu mais. E sim, comunicação.
comunicação da comunidade rural, comunicação da região onde eu tenho a minha propriedade. Vamos nos unir, vamos ver o que está acontecendo, vamos nos unir à polícia, vamos nos pedir socorro à polícia, vamos fazer um trabalho integrado. Isso é extremamente importante, tá ok? Prevenção é tudo. Sem a prevenção, que depois que acontece, os resultados a gente já falou aqui, são imprevisíveis. E aí, por exemplo, máquinas. Um pouco de máquina. Eu não ouvi ainda dizer que houve o roubo de uma colhedora de cana, porque dá muito trabalho. Nós sabemos que dá muito trabalho. Mas, tratores, por exemplo. A última que nós tivemos aí, numa cidade do sul de Minas, eles entraram 11 horas da manhã. Entraram com 2 caminhões prancha, levaram 2 ou 3 tratores, subjugaram a família, etc. Então, máquinas, como é que eu posso fazer com as máquinas? Dicas, já existem empresas que fazem um tipo de um lacre, um tipo de uma identificação nas máquinas, porque nós não temos, trator não tem placa, não tem Renavan, não tem nada. E se ele some, desaparece, não tem como. Então, existem empresas já que estão fazendo, colando ou fazendo de forma, com tecnologia, para identificar o seu trator. Então, na hora que o seu trator sai da fazenda, a polícia tem condições de saber se aquele trator foi roubado ou não, porque tem todo um software por trás disso aí. Então, são dicas. Por exemplo, uma coisa que isso aí a gente nunca para de aprender. Eu acho que isso, não posso chegar aqui e dizer eu sei tudo, eu sempre estou aprendendo. Por exemplo, a chave do trator, a chave de um trator é universal. Ela abre a porta do trator, ela dá na ignição, e essa chave você encontra no Mercado Livre. Então, com relação a furto, nós não falamos de furto, mas com relação a furto, no último plantio de soja, numa região de Goiás, eu participo de um grupo lá e veio, isso é uma preocupação, falou, nós vamos ter que deixar os tratores lá no talhão, porque não pode, o custo de combustível que vai e vem, né? Como é que nós vamos fazer? Então tem esse risco, identificar esse risco, identificar essa vulnerabilidade e ver, por exemplo, eu vou deixar a chave, como é que eu posso fazer para trocar essa chave? Então, são dicas que o produtor ele tem a solução às vezes dentro de casa. Muito simples, aquela coisa da simplicidade. E ele está se protegendo, ok? E o que você falou sobre custo, né? E as tecnologias que existem. Hoje fala-se muito no campo em relação a ferramentas, softwares e equipamentos com precisão na atividade agrícola, né? E você pode trabalhar monitoramento de risco que está por vir em relação a incêndio, pode fazer uma conjugação com o monitoramento do risco do crime. Perfeito. Né? Então, se eu como proprietário ou profissional que estou trabalhando numa atividade no campo, eu consigo monitorar o mapeamento da pulverização, eu posso também monitorar os limites de invasão. Então, hoje, e o mais importante é que se faz um trabalho integrado com a associação que o representa, ou com a cooperativa que você se relaciona comercialmente, ou o sindicato que você pertence, você faz o rateamento desses custos. Né? Pode ser. E aí acaba tendo uma pulverização, e aí todo mundo, como uma espécie de um grande condomínio aberto das propriedades de uma região, porque você tem, quanto mais você sobe para o centro-oeste, principalmente você tem grandes extensões sem limites de obstáculos de seca e assim por diante, mas a hora que você vem para a região sudeste e a região nordeste, você já tem uma concentração maior de pequenas propriedades. Então, a comunicação facilita muito muito esse fator, fica muito grande o processo de evitar o risco. Né? Exatamente. Uma coisa que também que eu coloquei, quando você fala de projeto de segurança, isso seria uma ação governamental, eu não tenho noção disso aí. Por que não, quando eu tenho um projeto de segurança, eu, produtor rural, tenho um projeto de segurança, eu tenho um custo, por que não eu conseguir um subsídio do governo, ou conseguir uma taxa especial para aquele projeto, que não pode ter desvio. Para aquele projeto eu sou estimulado a fazer. Eu obtenho um dinheiro que é uma taxa menor, uma taxa
específico. Seria interessante também essa ideia. Nós não tocamos nas invasões. As invasões, nós temos, basicamente, invasões são políticas, né? Então, parece que tem diminuído. Eu não sou a pessoa certa para falar disso, mas se você analisar por um ponto de segurança, falta a união e falta um pouco da área de inteligência dos produtores rurais. Porque uma invasão, a gente observa, estou olhando a parte segurança, ela é planejada e calculada? Planejada e calculada, ela é premonizada. Entendi. Ela é premonizada. Então, não chega aquele multidão de gente na porta da sua fazenda que vem vindo, não. Ela é... E por você, etapas. Né? Exatamente, você precisa saber disso antes. Tá, ok? E precisa, unindo você vai negociar. Fala, peraí, você quer negociar? Vamos negociar. Tá, ok? Que é a parte política. Nunca indo para o confronto, eu acho que o confronto não leva a nada neste campo, tá, ok? Vai acontecer, apesar que já diminuiu bastante, né? Então, aconteceu no passado que invadiam, quebravam, destruíam, etc. Aí passa a ser crime. Então, você tem que seguir as leis do Brasil. O produtor rural também tem que seguir as leis do Brasil, não pode perder a cabeça. Isso em termos de invasão, tá, ok? Que eu também não sou... repito, eu não sou a pessoa certa para falar disso aí. Você tocou no assunto várias vezes ultimamente diminuiu. O que a gente tem em relação a estatísticas de crime no campo? Existe hoje já, ou quem procura ter essas estatísticas que possam trazer um pouco mais de esclarecimento? Eu acho que estatística tem a ver com concentração de crime e ao mesmo tempo, intensidade por causa de concentração de riqueza. E um fato importante que também acabou pulverizando o risco foi a distribuição dos presídios, que antes era tudo concentrado. Então acabou mudando um pouco essa questão da estatística. Hoje tem órgão que tem uma estatística de crime no campo? Não tem. A CNA, se eu não me engano, ela editou um documento que chamou Observatório do Campo. Ela tentou fazer, mas você olha lá no relatório, o maior esforço que eles tentaram, porque eles mandaram para ele manda para os órgãos públicos, olha, me informe a respeito disso. E as respostas que vieram, elas não vieram aquilo que nós conversamos nos episódios passados. Roubo, 250 roubos, ok. Você não sabe distinguir ali o que foi no campo e o que não. Então mistura a cidade, mistura a área urbana com o campo. Então a estatística hoje é muito difícil. Que nem, por exemplo, que uma proposta que eu faria para as associações seria uma forma de você saber mais ou menos o que está acontecendo. Mandar um questionário para todos os seus associados. Um questionário simples, uma coisa de sim, não, alguma coisa para saber se já aconteceu, se não aconteceu, como é que está a preocupação, para sentir o feeling dele. Essa seria também uma forma dessas associações começarem a... Porque também, eu nunca ouvi isso, mas será que não está acontecendo crime no campo e que o produtor não reporta? Pode estar acontecendo isso aí. Aí não aparece esse número em lugar nenhum. Aí fica a coisa, sabe? Então fica aí uma dica, produtor, que participa da associação e faz parte do conjunto de associações que são atendidas pelo Mudacana. O Mudacana, o Fórum da Cana, que tem o Canatube, e o processo de Segmenta Cana, que são a aplicação de questionários que a gente tem, vai ser uma boa oportunidade de a gente também levantar estatísticas de criminalidade no campo. Okay. E só para a gente fechar, então, tecnologia, utilizá-la da melhor forma possível, contratar um consultor para poder te orientar onde colocar essa tecnologia, instruir os seus funcionários. Treinar os seus funcionários. E a integração entre a comunicação comunidade e também com a polícia. Exatamente. É isso? Exatamente. Muito obrigada, Carlos. Nada. Muito obrigada, Celso. É isso, não perca, semana que vem a gente tem um novo módulo para você. Agora que você já aprendeu, comenta aqui embaixo o que você acha e dê sugestões dos próximos temas. Até mais. Até mais. Até mais.